441-2. A questão aqui se complica consideravelmente pelo fato inesperado de o cavalo de 3 pernas ser fêmea, isto é, representar um equivalente da princesa A. É a princesa B. Esta corresponderia em sua forma equina à sombra da princesa A, portanto, à sua tríade inferior de funções. A princesa B diferencia-se porém da princesa A, pelo fato de não montar o cavalo como esta última, estando contida e enfeitiçada nele, e assim colocada sob o domínio de uma tríade masculina. Assim sendo, ela é possuída por uma sombra. 442-3. A questão agora é saber que sombra a possui. Não pode ser a do herói, pois sua anima já se apoderou dele. O conto responde-nos que é o caçador, ou seja, o mágico que a enfeitiçou. Como vimos, o caçador está de certa forma conectado com o herói, uma vez que este último pouco a pouco se coloca no lugar do primeiro. Poderíamos chegar a supor que o caçador, no fundo, nada mais é do que a sombra do herói. Esta concepção é contrariada, porém, pelo fato de o caçador representar um poder significativo, que se estende não só à anima do herói, mas, muito além, ao par régio de irmão-irmã, de cuja existência o herói e sua anima não têm a menor noção, inclusive no conto, este aparece repentinamente. O poder que vai além do âmbito de um indivíduo tem um caráter supraindividual e por isso não pode ser identificado com a sombra, na medida em que a conhecemos e definimos como a metade escura da personalidade individual. Como fator supraindividual, o nome do caçador é aquela dominante do inconsciente coletivo que, graças às suas características de caçador, feiticeiro, corvo, cavalo mágico, de crucifixão ou suspensão no topo da árvore do mundo 72, tocam a alma germânica de um modo especial. O reflexo no mar do inconsciente, da visão cristã do mundo, assume naturalmente os traços de Wotan 73. Na figura do caçador deparamos com a Imago Dei, uma imagem de Deus, pois Wotan também é um deus do vento e do espírito, razão pela qual os romanos o interpretavam adequadamente como Mercúrio. 443-4. O príncipe e sua irmã, a princesa B, foram tomados pelo deus pagão e transformados em cavalos, isto é, regrediram até a esfera animal. Esta corresponde ao inconsciente. Na figura humana que lhes é própria, ambos pertenciam antes ao reino do consciente coletivo. Mas quem são eles? 444. Para responder a essa pergunta devemos partir do fato de que ambos correspondem indubitavelmente ao herói e à princesa A. O príncipe e sua irmã estão conectados com o herói e a princesa A, pelo fato de lhe servirem de montaria, manifestando-se, portanto, como a sua metade animal inferior. O animal, devido à sua quase completa inconsciência, sempre foi o símbolo da esfera psíquica humana, oculta na obscuridade da vida corporal instintiva. O herói monta o garanhão, que é caracterizado pelo número par, 4 igual feminino, a princesa monta a égua que só tem 3 pernas, portanto, um número masculino. Estes números revelam que com a transformação em animais também ocorreu uma certa modificação de caráter sexual, o garanhão tem um atributo feminino, e a égua um atributo masculino. Este fato é constatado pela psicologia, na mesma medida em que um homem é dominado pelo inconsciente coletivo, sua esfera do instinto torna-se menos inibida, e também se manifesta um certo caráter feminino, que eu chamei de anima. Por outro lado, se uma mulher é subjugada pelo inconsciente, emerge o lado mais escuro de sua natureza feminina, ligado a traços fortemente masculinos. Estes são compreendidos pelo conceito de Animus 74. 445-5. Segundo o conto, porém, a forma teriomórfica do par irmão-irmã é imprópria e deve sua existência à atuação mágica do deus caçador pagão. Se fossem apenas animais, poderíamos contentar-nos com a interpretação acima, mas negligenciaríamos assim a estranha alusão à mudança do caráter sexual, o que não se justifica. O cavalo branco, porém, não é um cavalo comum, mas um animal mágico, de qualidades sobrenaturais. Por isso, a figura humana da qual surgiu o animal, mediante o feitiço, também deve ter em si um caráter de sobrenaturalidade. O conto, porém, não faz qualquer comentário a respeito.
Se a nossa suposição for correta, de que a forma teriomórfica dos dois corresponde ao componente subhumano do herói e da princesa, disso resulta que a forma humana equivale a um componente sobre-humano da mesma. A qualidade sobre-humana do guardador de porcos originário manifesta-se pelo fato de ele tornar-se um herói, isto é, quase um semideus, na medida em que não fica com a manada, mas sobe pela árvore da vida onde é feito prisioneiro, a modo de um Wotan. Da mesma forma, ele não poderia igualar-se ao caçador se, como vimos, não tivesse alguma semelhança com o mesmo. De modo semelhante, a prisão da princesa no cume da árvore da vida significa uma certa predestinação, na medida em que ela deita na mesma cama que o caçador, conforme relata o conto, e é até a noiva do deus. 446 Os poderes extraordinários do heroísmo e da predestinação que se aproximam do sobrenatural são os que envolvem dois seres humanos comuns em um destino sobre-humano. No âmbito profano, um guardador de porcos torna-se então um rei e a princesa recebe um marido que lhe agrada. Como no conto não há apenas um mundo profano, mas também um mundo mágico, o destino humano não é a última palavra. Por isso no conto não se omite a alusão ao que ocorre no mundo mágico. Neste, um príncipe e uma princesa caíram igualmente sob o poder de um espírito mau, o qual se encontra em uma situação periclitante, da qual não consegue sair sem ajuda estranha. Assim sendo, o destino humano que cabe ao jovem guardador de porcos e à princesa é posto em paralelo com o mundo mágico. Na medida em que o caçador se eleva a modo de uma imagem divina pagã acima do mundo dos heróis e dos preferidos dos deuses, o paralelismo ultrapassa o simplesmente mágico, alcançando um domínio divino e espiritual, onde o espírito mau, o diabo, ou, pelo menos, um diabo, cai sob o poder de um princípio oposto, tão ou mais forte, indicado pelos três pregos. Esta suprema tensão entre opostos, que dá início a todo o drama, é obviamente o conflito entre a tríade superior e a inferior ou, em termos metafísicos, entre o Deus cristão por um lado e o demônio, que assumiu os traços de Wotan 75. 447-6. Temos que partir, ao que parece, dessa mais alta instância, se quisermos compreender o conto corretamente, pois o fundamento primeiro do drama consiste na transgressão do espírito mau que tudo precedeu. A consequência seguinte é sua crucifixão. Em sua situação de tormento ele necessita a ajuda de outros, a qual, não podendo vir de cima, só pode ser invocada no âmbito inferior. Um jovem guardador de porcos possui um espírito curioso e aventureiro, tão ousado quanto infantil para subir na árvore do mundo. Se tivesse caído e quebrado todos os ossos, as pessoas diriam com certeza: que espírito mau lhe deu essa ideia insana de subir justamente numa árvore gigante como essa? Na realidade não se enganariam completamente, pois era disso que o mau espírito estava precisando. A prisão da princesa fora uma transgressão no mundo profano, e o enfeitiçamento, como podemos presumir, do para irmão e irmã semidivinos o fora igualmente no mundo mágico. É possível que esse sacrilégio tenha sido anterior ao enfeitiçamento da princesa A. Em todo caso, ambos os episódios indicam uma transgressão do espírito mau, tanto no mundo mágico, quanto no profano. 448 Deve haver seguramente um sentido mais profundo no fato de o libertador ou salvador ser um guardador de porcos, tal como o filho pródigo. Ele provém do nível mais baixo e tem isso em comum com a estranha ideia do Redentor segundo os alquimistas. Seu primeiro ato é libertar o espírito mau da punição divina que lhe fora infligida. Deste ato, enquanto o primeiro estado da licis, se desencadeia o enredo dramático geral.